talk do Alentejo Azul com o projeto BioRede. Eu vou começar por fazer uma breve apresentação do projeto Alentejo Azul, que é o projeto que dá suporte a estas talks Alentejo Azul. O projeto Alentejo Azul é um projeto que é promovido pelo Sines Tecnopol e pela ADRAL, Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo. É um programa de empreendedorismo e inovação do mar e outros recursos hídricos. Pretende promover, incentivar e apoiar a criação e desenvolvimento de empresas inovadoras de base tecnológica e criativa na área do mar e dos recursos hídricos do Alentejo e no Alentejo. Tem 3 eixos de intervenção. O primeiro eixo que visa gerar conhecimento, o segundo eixo que visa transmitir esse conhecimento e um último eixo que visa impulsionar a criação de novos negócios. Algumas das atividades deste projeto que têm estado a ser desenvolvidas são estudos e pesquisas de suporte ao projeto, nomeadamente o estudo de caracterização do setor da água e recursos hídricos no Alentejo, um dossiê case study de empresas de sucesso do mar e de recursos hídricos. Está a ser efetuado também um benchmarking a regiões empreendedoras na Europa, que serão posteriormente apresentados workshops dos resultados destes benchmarkings. Têm sido feitas também sessões de trabalho com empreendedores, como esta que temos aqui, que o objetivo é divulgar aquilo que são ideias inovadoras, criativas nesta área, na área da economia azul. Temos aqui estas talks do Alentejo Azul, o concurso de ideias de negócio nas universidades, o programa de pré-aceleração, os bootcamps que já foram feitos e sessões técnicas de capacitação para empreendedores. Para além disso, também o projeto tem na sua essência, nas suas ações, dar mentoring e coaching ao desenvolvimento de ideias inovadoras aos empreendedores que estão e que vão trabalhar connosco, que já estão a trabalhar connosco, e é também essa uma das ações do projeto. Por último, e vou fazer já aqui a apresentação, depois no final voltarei a falar, dizer que dia 10 de maio, à semelhança de hoje, vamos ter também aqui uma outra talk, que vamos falar sobre o ouriço do mar na costa alentejana, ecologia, conservação e exploração, com o David Jacinto. Portanto, estão desde já todos convidados. Depois mais tarde eu voltarei a falar disso, mas para já ficaríamos por aqui em termos daquilo que é a apresentação do Alentejo Azul, e eu iria fazer a apresentação daquele que é hoje o nosso convidado e do projeto que ele aqui está a representar, o professor Arménio Serra, que lidera uma equipa científica na Universidade de Coimbra, que visa demonstrar o potencial e inovação para a sustentabilidade do setor da pesca artesanal em Portugal. Este projeto BioRede que temos aqui, como irá ser falado aqui pelo professor, pretende mudar o paradigma da produção de redes de pesca, que são maioritariamente atualmente compostas por plásticos, e o objetivo é de alguma forma ter uma criação de uma rede de pesca composta por formulações biodegradáveis e biocompatíveis obtidas a partir de matérias-primas renováveis e que tenham resistência adequada para a fauna pesqueira. Assim, de uma forma muito simples e melhor do que o professor Arménio Serra dará eco daquilo que é o projeto e de outros projetos também que possa ter, que sejam que ele ache que faça sentido daquilo que a UCEMAR, a Universidade de Coimbra, está também a desenvolver. Passo-lhe a ele a palavra. Então é assim. Então o BioRede teve esta participação da Universidade de Coimbra com este meu grupo de investigação que se chama PoliSIC. Os responsáveis do projeto foi eu e uma colega minha aqui, que foi a doutora Ana Fonseca, e que procurámos responder a um desafio que nos foi colocado, que era o desenvolvimento de, se nós conseguimos desenvolver para a pesca costeira, redes
que fossem mais amigas do ambiente. Portanto, mas tínhamos que ter um produto final acabado. Portanto, não se tratava de um protótipo. Portanto, tínhamos que ter mesmo uma rede final. Daí que o projeto depois teve de seguir as linhas adequadas para este objetivo, não é? Muito bem, mas antes do projeto BioRede, eu gostava de falar um bocadinho sobre o que é o nosso grupo, o grupo Polysic. Então, nós estamos aqui na Universidade de Coimbra, no Departamento de Engenharia Química. Somos agora cerca de 30 elementos, já estamos um grupo relativamente grande. Somos três pessoas aqui do DEC, que coordenamos aqui o grupo. Temos 3 ajudantes, digamos assim, gente um bocadinho mais graduada, que são os alunos de pós-doutoramento. Depois temos alunos de doutoramento e, sobretudo, a maior parte deles são alunos a fazerem projetos de investigação. E a nossa perspectiva sempre foi uma grande interação com a indústria. Portanto, tudo o que a gente faz, procuramos que tenha uma perspectiva industrial, como vou tentar falar nestes slides que se seguem. Portanto, as áreas de investigação do grupo são 2. Eu vou pôr aqui tentar pôr aqui o ponteirozinho. Portanto, são 2 áreas de investigação. São os processos de polinização controlada e é a síntese e transformação de materiais de base biológica. E são duas áreas quase distintas. A primeira mais vocacionada para a parte científica, para o desenvolvimento científico, e a segunda, essa sim, mais ligada à parte industrial, mais ligada a aspectos práticos. Embora na primeira parte nós procuremos sempre, a partir das inovações que nós vamos fazer nesta área de polimerização controlada, tentar trazer algo de útil e, sobretudo, algo que possa passar para o dia-a-dia. Tenho aqui 6 artigos que nós publicámos recentemente, só para dar uma ideia daquilo que nós fazemos e desta vertente que nós procuramos ser. O primeiro, o número 1, portanto, que é este artigo, nós procuramos sintetizar polímeros, que é a nossa área principal, são os processos de produção de polímeros que tivessem esta propriedade, isto é, fossem antimicrobianos, aplicados a superfícies. E neste caso usámos um verniz industrial e fomos testar se o polímero nesse verniz industrial mostraria propriedades antimicrobianas. Um aspecto importante aqui é que a ativação dessa propriedade antimicrobiana é feita por luz. Portanto, luz normal, luz branca. Portanto, já há polímeros antimicrobianos que são colocados nestas superfícies, mas estes têm esta propriedade de reagirem ou de interagirem melhor quando são incididos com luz. Portanto, este é o artigo número 1. No número 2, também é um trabalho ligado mais à indústria farmacêutica, que é a aplicação destes materiais no desenvolvimento de processos para dirigir as terapias. Portanto, temos processos moléculas que consigam chegar aos locais de uma maneira mais eficaz. E, portanto, isto consegue-se fazendo o encapsulamento da droga de uma maneira especial, e para isso nós precisamos de polímeros também especiais, e é isso que nós fazemos, mas a aplicação será sempre esta. Isto é, conseguir que a droga seja bem encapsulada e que leve de uma maneira seletiva a molécula que nós queremos a determinados sítios. E o trabalho número 3, nesta primeira parte, é, digamos, uma tentativa de scale-up, de aumento de escala, de tudo o que nós fazemos nesta polimerização controlada. Isto é feito tentamos fazer em reatores já razoáveis, já chegamos aos 15 litros, e, portanto, estes processos de polimerização especiais, conseguidos uma escala maior, permitiriam a síntese de materiais com propriedades totalmente novas, muito diferentes daqueles polímeros que normalmente nós estamos habituados a usar que encontramos regularmente comercialmente. Portanto, é uma perspectiva que se abre aqui para um scale-up deste tipo de materiais. Isto nos processos de polinização controlada. Na síntese de transformação de materiais de base biológica, nós preocupamos sobretudo em transformar ou o material que já existe, portanto, moléculas de base biológica existentes, ou então moléculas até mais pequenas. Portanto, fazer aquilo que se chamam os monómeros, os blocos com o qual vamos fazer polímeros. E eu destaquei aqui 3 trabalhos. O primeiro até foi feito com
em parceria com uma indústria, que era a procura de plastificantes para o PVC. Plastificantes que sejam biobased, portanto, baseados em materiais biológicos. E, portanto, chegámos também, neste caso até chegámos à produção industrial de tubos de PVC com este tipo de materiais de base biológica, são poliésteres biológicos. Depois, no 2, é um assunto que estamos a interessar bastante, que é o desenvolvimento de filmes de celulose. Portanto, não celulose, papel, mas aproveitar toda a indústria da celulose, que produz pasta de celulose, não é? E transformar aquilo num material que fosse com propriedades diferentes das que tem atualmente. Toda a gente sabe as fragilidades que tem o material, que é o papel, não é? Mas o material em si, a celulose, tem propriedades interessantes desde que consiga trabalhar esse material. E um desenvolvimento que nós andamos a procurar é tentar, por um lado, dissolver esta pasta de celulose, que é a pasta industrial, vulgar, e tentá-la dar outra forma, sobretudo na produção de filmes. Porque uma grande parte dos plásticos que se usam atualmente é para a produção de filmes para o setor das embalagens, não é? Portanto, era tentar tornar mais verde esse setor das embalagens, porque ninguém quer, por um lado, perder o setor da embalagem ou diminuir o setor da embalagem, mas por outro, queremos substituir tudo o que está na embalagem por coisas mais verdes, mais biodegradáveis e mais eficazes, do ponto de vista da sustentabilidade. E depois o terceiro projeto, também este já foge um bocadinho à ideia dos outros dois, é mais ligado à área da saúde. Então nós queríamos desenvolver materiais que se degradassem à luz. Portanto, só a ação da luz, estes materiais degradam-se. Portanto, ter um material que perdesse propriedades mecânicas sob a ação da luz. Neste caso, desenvolvemos um filme, mas um hidrogel. Portanto, é um filme tipo hidrogel. Portanto, está mais ligado ao tratamento de feridas, ou mais feridas. Portanto, tentar que as feridas fossem tratadas com este tipo de material, que absorve muita água, são materiais hidrofílicos muito, muito compatíveis, mas têm o problema de a maior parte deles não são degradáveis. E, portanto, nós procuramos, é um trabalho muito interessante a respeito deste assunto. Depois, temos aqui projetos com a indústria. Eu salientei aqui dois projetos que até deram origem a patentes. Um foi com a Sicor, com esta empresa que produz fio. Portanto, a empresa estava interessada em produzir fio agrícola de base biológica, a partir de matéria-prima base biológica, não é? E, portanto, desenvolvemos com eles uma formulação de poliésteres, de base PLA, para a aplicação na agricultura, não é? Para termos um fio que fosse compostável, biodegradável / compostável. E ele já produzia alguma coisa deste fio, embora os preços, é um problema das matérias-primas bio, os preços não se comparam aos preços da matéria-prima de base fóssil, não é? Depois temos este, também muito engraçado, que é com a Cires, ali em Estarreja, que visa a produção de PVC flexível, não PVC duro, PVC flexível, mas sem adição de plastificantes internos. Isto é, produz à partida, à cabeça logo, produz um PVC que contém ele próprio o plastificante. E, portanto, não precisamos de usar toda aquela panóplia de fotalatos que se usam quando se quer um PVC flexível, porque este PVC já traz o plastificante interno e, portanto, nunca sofre daqueles problemas de migração que são tão prementes quando se usa este tipo de materiais em PVC, que é a migração destes plastificantes para fora do sistema. Portanto, este é que é o conjunto de projetos que nós temos e outros, eu tentei salientar os melhores, que o grupo trabalha sempre com esta perspectiva industrial. Agora, dirigindo mais aqui indo de encontro aqui ao biorrede. Portanto, nós temos aqui materiais poliméricos, não é? Hoje em dia continuamos com este tipo de materiais, dadas as propriedades que estes materiais apresentam em termos da qualidade de vida que nos trazem, não é? E agora põe-se um problema. O que é que vamos fazer com a montanha e com os milhões de toneladas que nós produzimos de materiais poliméricos? Temos materiais, eu classifiquei aqui os materiais em quatro zonas, 4 tópicos, que são os não biodegradáveis, os biodegradáveis, e acrescentei ou compostáveis, e depois a origem, ou podem ser de origem bio ou de origem fóssil. Normalmente, o que nós fazemos é criamos um diagrama assim deste tipo. Isto é, classificamos o polímeros em 4 áreas. 1, 2, 3 e 4.
o que é que nós fazemos aqui? Colocamos os polímeros que nós conhecemos nestas áreas. Começar pela área 4, que é a pior área delas todas, que são polímeros que são, ao mesmo tempo, não biodegradáveis e são de base fóssil, não é? São os polímeros que nós conhecemos. É o poliestireno, o polipropileno, o polietileno, o PVC, o policarbonato, etc. Então, todos estes situam-se neste ponto. E, evidentemente, que toda a gente está interessada em que esta classe vá desaparecendo ou vá dando lugar a outro tipo de polímeros. Até porque eles são, como não são biodegradáveis, vão se manter durante muito tempo. E, por outro lado, estamos a introduzir carbono fóssil no sistema, porque todos eles vêm de origem fóssil. Portanto, estamos a alimentar o sistema com carbono que não é carbono recuperado da atmosfera, não é? Portanto, estes são aqueles indesejáveis. Depois temos uma outra categoria, que já é melhor do que a primeira, que é a categoria 3, em que temos praticamente os mesmos polímeros, mas com origem bio. Portanto, a partir de materiais de origem bio, nós conseguimos produzir mais ou menos quase todos estes primeiros. Embora a parte da sustentabilidade já está sempre melhor, porque vamos buscar carbono de origem não de origem fóssil, de origem vegetal, não é? Mas de facto ainda não tem aquilo que nós queríamos, que é fazer circular toda esta matéria-prima. Portanto, continua a ser não biodegradáveis. Portanto, aparece muito na literatura PE de base bio, PET de base bio, mas tudo isto também não vai resolver o problema. Será uma situação transitória, mas não é isso que nós queremos, não é? Depois temos a categoria 2, que sempre é melhor, já saltámos para o andar de cima, portanto já estamos a falar de polímeros biodegradáveis. E, portanto, estes conseguem-se obter em quantidades razoáveis, tem aqui uma série deles, o PBS, o PES já são muito utilizados. Portanto, melhoramos no aspecto, que são do biodegradáveis ou biocompostáveis, a maioria deles, mas continuamos na base fóssil, portanto continuamos a introduzir carbono no sistema. E depois tem os últimos, não é? Os da classe 1, que são aqueles mais desejáveis, que são aqueles que são ao mesmo tempo biodegradáveis e de base biológica. Portanto, estes são aqueles que nós desejamos incorporar em todos os sistemas, não é? Para conseguir então essa reciclabilidade. E, portanto, o que nós queremos é migrar do quadrante 4, onde nós estamos, a maior parte do que estamos agora é no quadrante 4, para o quadrante 1, não é? O problema é que o quadrante 1 não é assim fácil de trabalhar com o quadrante 1. Toda a gente está interessada no quadrante 1, mas não é muito fácil. Eu agora só queria dar uma olhadela um bocadinho mais à lupa sobre os quadrantes 3 e 4 e o quadrante 1 e 2. No 3 e 4 eu só queria dizer uma coisa que às vezes aparece descrita e que tem a sua verdade, que é a sustentabilidade final destes polímeros, do 3 e do 4, muitas vezes é superior à sustentabilidade do 1 e 2, parecendo que não. Isto é, se nós conseguíssemos reciclar o 3 e o 4 totalmente, o que também está longe de ser verdade, conseguimos que estes materiais, em termos energéticos e em termos de análise de ciclo de vida, fossem até bastante sustentáveis, não é? Porque se nós conseguirmos a reciclabilidade, coisa que quase todos têm, uma reciclabilidade a níveis elevados, não estamos a introduzir carbono no sistema. E, portanto, é ainda uma situação que se pode aguentar, desde que se avance muito na reciclabilidade. Além de que as propriedades destes polímeros, alguns deles, têm propriedades excepcionais, não é? E que também não vamos conseguir substituir rapidamente. Depois falar um bocadinho sobre os do quadrante 2. Os do quadrante 2 são de base fóssil e são biodegradáveis. Eu chamo aqui a atenção, melhora muito a reciclabilidade dos materiais que se obtém, porque já são biodegradáveis, bárbaro e compostáveis, mas como aqui em baixo eu refiro, portanto continua a colocar carbono fóssil do sistema, o que também não é a situação mais desejável. E depois, por último, temos então os polímeros do quadrante 1, que são aqueles que são os mais, o que nós desejamos utilizar, não é? Portanto, os de base biológica e completamente biodegradáveis. Aqui, eu chamo a atenção para aqui, aparece aqui outros, estão aqui descritos, e esses outros significa ter outros materiais numa ação que se pressupõe que haja processos de biorefinaria, isto é, a partir da matéria-prima vegetal, eu consiga criar uma plataforma de compostos químicos que depois me dê origem a novos polímeros, evitando assim que entre carbono novo do sistema e que este, pela sua degradabilidade ou biodegradabilidade, voltem então a criar aqui círculos
círculos, economia circular e fechar aqui o ciclo neste conjunto de materiais. O problema aqui é que ainda estamos nesta fase, isto é, a partir de um processo de biorefinaria, nós não sabemos muito bem que plataforma de produtos é que vamos de escolher para depois vir a dar os nossos bioplásticos, não é? Ainda estamos nesta indefinição, existem muitas propostas, isto basicamente parte das grandes companhias que vão criar depois estes materiais, e portanto ainda estamos neste pé. Ainda não há um consenso quais serão as plataformas, quais são os produtos químicos-chave para poder-se avançar para plásticos novos materiais. E depois sim, depois a biorefinaria vai acompanhar todo este processo. Muito bem, portanto, com tudo isto apareceu-nos o Biorrede. Portanto, o Biorrede quer desenvolver então uma rede de pesca artesanal com materiais biodegradáveis ou biocompostáveis que fossem mais amigos do ambiente, não é? E portanto o problema era que de facto muitas das redes perdem-se. Portanto, as redes perdem-se e falando com as pessoas, com os pescadores, vê-se logo que isto é uma verdade, não é? Os números podem estar aproximados, é que eu tirei este número, 6% das redes são perdidas anualmente, os pescadores falam até em números maiores, mas pronto, cada um tem a sua perspectiva, mas de facto isto acontece. E essas redes vão ficar durante muito tempo, não é? Os materiais que elas são feitas hoje em dia são feitas de nylon, ou de uma mistura de polipropileno e polietileno, portanto isto vai ficar centenas de anos se for preciso, não há maneira de degradar, só se recolherem, porque de facto se ficarem na água não há volta a dar, elas vão se manter e não vão perder propriedades físicas, porque o material é de tal maneira resistente que isto não vai acontecer. Portanto, o que está, e portanto o que nós queremos é evitar que de futuro teremos algo um bocadinho melhor. Olhando para a estrutura dos materiais que nós estamos em frente, sobretudo das poliamidas, dos nylons que se utilizam nas redes, a gente encontra a explicação facilmente, não é? Tenho aqui um esquema que mostra que, de facto, estruturalmente, temos aqui as cadeias poliméricas e é o conjunto de umas ligações que se formam que dão entre as cadeias poliméricas que faz com que o fio tenha a resistência que tem. Portanto, o fio é resistente, mas tem explicação fácil. Portanto, tudo o que for preciso para destruir este tipo de estruturas, conseguimos ter uma degradabilidade maior, mas de facto não existem enzimas, nem a própria estrutura do material está preparada para que as enzimas que poderiam interferir neste tipo de ligação pudessem funcionar, que é o caso destes materiais. Normalmente até não são, à partida, nem são maus de biodegradar. O problema é que no estado em questão é muito difícil penetrar qualquer material biológico para poder começar a degradar isto, não é? Aliás, esta ligação, nós temos as nossas proteínas são perfeitamente degradáveis, não é? Mas o problema até é estrutural e não tanto a ligação em si. Em laboratório existem já nylons, outros tipos de nylons, esses sim têm umas características maiores de degradabilidade. São já muito conhecidos, até não são nada recentes, são trabalhos até relativamente antigos, mas de facto nada disto é comercial ainda, porque a parte comercial tem importância fundamental para poder chegar a uma solução ao mercado. Portanto, que alternativa temos para substituir estes materiais quanto à sua origem ou biodegradabilidade? Temos alguns materiais, não são muitos, também é um outro problema quando se quer investir em partes, em biopolímeros ou polímeros degradáveis, não são muitas as soluções. Tenho aqui algumas soluções apontadas. Por exemplo, polímeros a partir do CO2, consegue-se ter polímeros a partir do CO2, curiosamente. Portanto, é uma solução já conhecida. O problema é que só CO2 não dá, tem que ser CO2 mais um outro material. E este outro material pode ser de origem fóssil ou pode ser de origem natural, como eu aqui aponto, mas de facto já existem estes e já está industrializada esta tecnologia. Portanto, a partir do CO2 fazer polímeros. Portanto, são chamados policarbonatos. Depois temos óleos vegetais, de origem bio, que também podem ser utilizados para fazer este tipo de materiais, são materiais interessantes, mas aqui estamos a competir, estamos a ocupar a área agrícola na produção de óleos vegetais diretamente logo para fazer materiais, o que também não é uma boa ideia, não é? Porque todos estes compostos são usados na alimentação, portanto também não é assim uma ideia, poderá ser uma ilha transitória, mas também para satisfazer toda a massa de polímeros que nós precisamos também não é uma boa solução. E a única solução, como aqui aponta, de facto, ir à biomassa. A biomassa, sobretudo a biomassa que existe na natureza. Então estamos a falar sobretudo de celulose e amido, não é? Mais a celulose até que o amido. Essa sim é produzida em quantidades enormes, está subaproveitada, não estamos a falar de celulose
praticamente se utiliza para papel, mas ela pode ter outras aplicações para além do papel, nomeadamente a criação destes tais blocos que depois poderiam dar origem a polímeros interessantes que se podiam aplicar, e polímeros degradáveis, uns mais e outros menos, que se podiam aplicar nos materiais. Portanto, no nosso caso, a nossa escolha recaiu sobre deste tipo de compostos, que são os poliésteres. Portanto, os poliésteres são estes tipos de materiais, têm uma ligação, têm duas zonas, digamos assim, quimicamente tem aqui duas zonas, e portanto, com o poliéster não ocorrem aquelas ligações que eu mostrei há bocadinho, e portanto estes materiais aqui já se sabem que são muito mais fáceis de degradar. E portanto a nossa primeira aproximação foi esta, vamos usar um poliéster no lugar de uma poliamida. Portanto vamos trocar um nylon por um poliéster. Mas como precisamos de quantidades grandes, não é? Temos que ver o que é que nós temos de poliésteres no mercado. E no mercado nós temos alguns poliésteres. Alguns deles são produzidos a partir de materiais de origem bio, outros são a partir de materiais de base fóssil, não é? Mas os comerciais são estas colunas que aqui estão deste lado, e estes sim, nós tínhamos a hipótese de ter melhores propriedades de degradação. Eu aqui ao original ainda juntei a celulose e o amido, porque estes são aqueles que são mais desejáveis por toda a gente, não é? Dada a degradabilidade de celulose e o amido. Mas no nosso caso também não podíamos ter uma coisa muito facilmente degradável, porque a rede tinha que trabalhar durante algum tempo no mar e, portanto, tínhamos que ter algum cuidado nisso. Portanto, olhando para as propriedades mecânicas que nós tínhamos que ter, eu aqui faço uma comparação nesta tabela. O LDPE, portanto, é um polímero, é o polietileno de baixa densidade, e olhando para a tabela, aqui para baixo são polímeros naturais, e, portanto, temos aqui estes quatro que estão envolvidos aqui neste círculo, que são aqueles que têm uma cota de mercado até grande, não é? Já têm cota de mercado suficientemente grande para terem peso industrial, e portanto, como veem, as propriedades, aqui é a tensão máxima que ele aguenta, e isto são as propriedades mais importantes, a tensão máxima e quanto é que ele alonga, a percentagem que alonga. E se compararem estes quatro que aqui temos, estão dentro da gama, mais ou menos dentro da gama que era necessária, comparando com o LDPE. Mas nós queríamos um bocadinho mais com o LDPE. Mas, como podem ver, eram polímeros aceitáveis para aquilo que nós queríamos. Depois o preço, tem aqui o preço, mas o preço todos os dias está a variar, mas já tem preço aceitável, embora um bocadinho mais caro sempre que os polímeros de base fóssil, mas já tem um preço aceitável. A nossa escolha inicial era o PLA, o poliácido lático. O poliácido lático já existe no mercado, em quantidades grandes, não é? Tem uma boa resistência mecânica, portanto, por aí tínhamos a garantia que um fio de PLA conseguiríamos ter aquilo que nós queríamos. É disponível, e também isto é uma coisa importante, industrialmente em várias formulações, portanto, não dá para aqui, não tenho tempo para explicar esta possibilidade. Existem muitos PLAs diferentes, e portanto isto abria perspectivas de poder testar várias formulações. Olhando para a análise de ciclo de vida do PLA, que é este quadradinho que eu tenho aqui, portanto é das matérias-primas que nós temos atualmente, aquela que pressupõe o maior futuro e que já está a substituir os polímeros atualmente utilizados. Portanto, e o PLA, curiosamente, o que se produz via biológica é o monómero, que é o ácido lático. O ácido lático é que vem via fermentativa. Depois todo o processo aqui para a frente é via industrial, portanto já deixa de ser como bioreatores e passa a ser uma industrialização pura e simples, não é? Até fazer o poliácido lático, que é usado, e em fim de vida ele volta a ser usado como é um produto perfeitamente conhecido e um produto perfeitamente natural, como é o ácido lático, portanto é decomposto, gera CO2, e o CO2 depois é aproveitado e pela fotossíntese volta a criar amido, e o amido entra aqui no ácido lático, nesta fermentação bacteriana. Fermentação essa que pode utilizar amido, mas também pode usar restos. Normalmente utiliza restos de outras indústrias para a criação do tal monómero ácido lático que portanto, fecha o ciclo, não é? Portanto, o desafio maior era transformar este PLA em algo que fosse útil para nós, portanto, para fazer um fio, para conseguir fazer a nossa rede. O PLA, nós já sabíamos que tinha essa desvantagem. Portanto, é um material extremamente rígido. Portanto, extremamente rígido e portanto, a temperatura ambiente é um material muito quebradiço. Portanto, ele funciona, quando se aquece é melhorzinho, mas a temperatura ambiente é muito quebradiço para aquilo que nós queremos. Portanto, o que se faz na indústria é adicionar alguns elementos
que aumente essa flexibilidade. E nós chamamos a isso plastificantes. Portanto, temos que criar um plastificante. Aqui está um esquema muito simples do que pode acontecer para as pessoas visualizarem o que acontece numa plastificação. Claro, não está à escala, não tem. É só mesmo para as pessoas perceberem o que é. Portanto, isto pressupõe serem as cadeias poliméricas e, portanto, o plastificante intercala-se aqui no meio das cadeias, dá-lhe mais liberdade de movimento a estas cadeias e isto, grosso modo, auxilia, plastifica o composto. O composto é mais dúctil, permite trabalhar a temperaturas mais baixas e, portanto, isto é que se chama a plastificação, que é feita normalmente industrialmente. Nós tínhamos um projeto, antes do BioRede, tivemos um projeto com a mesma empresa, com esta Sicor, um projeto que se chama Biofil, em que nós fizemos um fio para a agricultura, um fio, o que se chama um fio na agricultura, que não é nada mais, nada menos que uma fita, que é assim, fibrilada, eles chamam que é fibrilada, portanto é uma fita com alguns milímetros de largura, e que depois é feita, é cortada assim neste fio, é arranhada com máquinas próprias, dá isto. E depois é torcida e é que dá o fio agrícola. Então nós tínhamos com eles desenvolvido já uma plastificação do PLA que dava na altura um fio que tinha uma resistência comparada ao fio que eles usavam normalmente, que é o fio de PP e o fio de PE, não é? E os valores, tinham valores de estiragem. Estiragem é a propriedade que eles depois dão ao fio para poder ter a resistência adequada. Ao fim e ao cabo esticam o fio a quente. Já vamos ver isto mais à frente. E depois conseguimos nessa altura preparar esta tal fita com boas propriedades, mas não conseguimos preparar o monofilamento, que era isso que nós queríamos agora para o BioRede. Não íamos fazer a rede de pesca neste tipo de fio, é conhecido por fio, mas acaba por ser uma fita, mas precisamos de monofilamento. E, portanto, o primeiro desafio foi tentar mudar toda a maquinaria da empresa para passar disto para fio. A empresa teve que fazer certos investimentos, teve que criar uma máquina nova e, portanto, os desafios eram para a nossa parte, criar um plastificante para dar a forma de fio, eles produziriam fio, a Sicor. O fio tinha que ter algumas características de estiragem, cá está aí, e tenacidade é a capacidade que o fio tem. Aqui é por massa de aguentar as tensões. Depois havia alguém produzir uma rede, que também é outro aspecto, portanto, tecer o fio para dar uma rede. E depois nós tínhamos que ver qual era a degradabilidade do material, não em condições reais, mas em condições simuladas. Portanto, para desenvolver um plastificante que fosse totalmente biodegradável, porque no Biofil já tínhamos desenvolvido o plastificante, mas não era totalmente biodegradável, portanto tinha 13% de material que não era biodegradável, nós tínhamos necessidade de chegar aos 100%, portanto, de passar de 87% para 100%. Então tivemos que mudar o plastificante e testámos várias formulações e uma delas, a que nos deu melhor, era utilizar este polímero que aqui está, que também é um polímero comercial, que é o PBAT. Portanto, casar o PBAT com o PLA, em determinadas percentagens, de acordo com as necessidades que nós tínhamos, e, portanto, misturar estes dois polímeros, misturar a quente. E, portanto, fizemos formulações com estes dois polímeros e, se reparem, os dois polímeros têm propriedades quase antagónicas, não é? A tensão, o PLA é mais resistente à tensão, mas na enlugação o PBAT é muito mais resistente à enlugação e o módulo, o PLA, é muito mais resistente em módulo do que o PBAT. Portanto, tínhamos que casar estes dois materiais e eles conseguem casar razoavelmente bem. Portanto, numa fase estamos várias concentrações de PBAT, até que conseguimos chegar a uma concentração que equivaleria a um grade comercial já existente, de PLA-PBAT. E isso que fomos à procura. Portanto, primeiro foi o casamento e depois finalmente conseguimos ter grades comerciais. Aqui tivemos alguma dificuldade porque queríamos quantidades já relativamente grandes de material. E na altura que nós começámos isso, até testámos alguns grades que depois até acabaram por desaparecer do mercado. Porque as empresas estavam a lançar vários grades e queriam saber qual era o feedback que tinham e até um dos melhores que nós tínhamos a princípio acabou por descontinuar, tivemos que mudar o PLA inicial. Curiosamente, não deu para fazer neste projeto, mas porque já o tempo também não era muito. Curiosamente, a gente sabe que estes dois polímeros, apesar do casamento fazer um casamento, não é um casamento adequado, porque ainda existe possibilidade de melhorar o comportamento destes dois materiais para conseguir ainda um filme melhor. E como vamos ver, se calhar é por aí que a gente tem que andar de futuro.
Bem, só para terem uma ideia da quantidade, isto são alguns tipos de bioflex que há no mercado, não é? Portanto, como veem, há uma variedade grande disto e tivemos que testar, não todos, mas tivemos que testar muitos deles para ver se de facto correspondia àquilo, aos nossos objetivos e àquilo que nós queríamos dentro das especificações. Depois de saber o que é que nós tínhamos e ter estabilizado na formulação, portanto, enquanto a empresa procurava o fio, nós tivemos que avançar na parte da degradabilidade. Quanto é que este material era degradável, se era degradável, se não era. Portanto, isto tivemos que o processar de maneira semelhante ao que eles fazem na indústria para fazerem o fio, não é? É uma máquina de mistura e depois uma prensa e, portanto, criámos um conjunto de provetos para analisar depois em condições artificiais ou simuladas a degradabilidade deste fio. O que é que este fio perdia em termos de propriedades quando sujeito a condições, aquelas condições que nós esperaríamos. Portanto, o teste foi feito numa cama que nós construímos, usámos uma lâmpada que, por descrição da literatura, correspondia, portanto, a irradiação desta lâmpada, 24 horas correspondia a um mês de exposição solar. Tivemos que procurar, tivemos que mandar vir a lâmpada para preparar tudo isto e usámos duas condições, que são estes provetos que nós preparámos mergulhados em água, portanto, água salina, ou amostras que nós chamamos à superfície, isto é, amostras que não estão mergulhadas em água, que estão apenas parcialmente molhadas com o material, que chamamos amostras tipo S. Estas são as tipo M, são as condições tipo M, e o tempo de duração, portanto até 200 horas, e as tipo S eram estas numas caixas de Petri, sujeitas a radiação, mas não estão mergulhadas em água. Logo aí vimos que havia uma diferença drástica, não é? O facto de elas estarem assim, que por incrível que pareça, é um ambiente muito mais drástico do que está mergulhado em água e, portanto, tivemos que reduzir o tempo porque havia destruição total dos provetos. Portanto, o tempo de redução não foi 200 horas, mas foi 6 períodos muito mais curtos, não é? Caso contrário, não tínhamos nada para calcular. Muito bem, a propriedade física que nós usámos, ou mecânica que nós usámos, foi esta resistência à ruptura. Isto é o proveito inicial, isto é o proveito mergulhado em água e isto é o proveito em condições de superfície. Como veem, as condições de superfície são muito mais exigentes em termos para esta propriedade, que é a resistência à tensão máxima, que é uma propriedade fundamental. Portanto, o material perde resistência à ruptura, portanto, rompe-se, parte-se, neste caso, com uma maior facilidade, portanto, perde 2/3 da resistência inicial ao fim de 20 horas de irradiação, que correspondia a pouco mais de um mês, não é? E, portanto, logo aí víamos que, em termos de degradabilidade, o material degradava-se até, se calhar, mais do que aquilo que a gente estava à espera, não é? Muito bem. Até porque, e aqui faço uma ressalva, os artigos que a gente encontra na literatura não estudam bem quer não estudam este meio e apontam para durabilidades muito maiores para materiais à base de PLA. Mas pronto, tivemos que fazer este caminho. Enquanto isso, a empresa começou a fazer o fio, não é? Começou a fazer o fio e só estão aqui alguns slides, algumas imagens de como é que se faz o fio. Portanto, há uma cabeça de extrusão que extrude um fio assim, parece uns fios muito mais grossos, não é? Que depois são sujeitos aqui à parte que é a parte que se chama da estiragem, não é? Isto tem aqui uns rolos que tracionam o fio, portanto há uma tração entre este ponto e aquele ponto e ao mesmo tempo o fio é aquecido. Portanto, tudo isso é muito diferente, o tracionamento deste tipo de material do que eles estão habituados, que é o material de PEPP, e portanto tudo isso deve ser estudado, as razões de estiramento, portanto as forças que estes rolos fazem e a temperatura que se deve usar aqui este forno. Pode ter várias temperaturas, pode ter zonas de várias temperaturas, que é para se ter um fio estirado. Porque o fio estirado, e aqui está esta figura que aqui está, um fio estirado, por incrível que pareça, é mais fino que o fio original, mas é mais resistente. Portanto, aguenta tensões maiores, porque de facto as cadeias poliméricas, isso também já se sabe, as cadeias poliméricas ajustam-se umas às outras e criam zonas em que há cristalização do material e o material no final acaba por ser mais fino, mas muito mais resistentes à tensão do que era o material original. Portanto, isto trata-se de uma operação fundamental para quem quiser fazer neste tipo de indústria. Então, tudo isto deve ser estudado. Depois havia uma outra questão que é crítica neste aspecto, é depois o que as pessoas chamam, o pescador também sabe disso,
e que a indústria chama que é a resistência ao nó. Portanto, como é monofilamento, este tipo de rede leva nós, não é? Durante a feitura da rede, e portanto este nó é sempre um local frágil, porque se o material não for suficientemente dúctil, este material estrangula este que aqui está, e portanto ele, quando sujeita a rede, quando sujeita a tensão, vai partir aqui por um nó, que é um ponto frágil da rede. Portanto, isto aqui era também um ponto crítico do nosso material, portanto tinha que aguentar este estrangulamento. Depois, o que é que nós fizemos? Produzimos a rede, aqui está a rede produzida, e são os primeiros protótipos que nós produzimos à escala, para o pescador ter uma primeira avaliação do material, não é? Produzimos 200 kg de monofilamento, de 0,5 mm, foi a Sicor produzido, depois entregámos, tivemos que arranjar alguém que nos fizesse a rede, não é? E esta filiada da Sicor fez a rede, e com alguma dificuldade, porque primeiro recorremos a uma empresa que fazia redes de nylon, mas a empresa não fez, porque este fio também não tinha as características próprias de deslizamento para fazer uma rede de atrito que é necessário, ou de pouco atrito que é necessário, e portanto não estava para parar os teares para fazer a rede, e portanto ao fim e ao cabo foi esta Siconet que fez uma rede completa, na medida que o pescador pediu, nas medidas certas, nas medidas padrão que ele tem, e portanto foi com isto que nós fizemos esta rede. Depois tivemos que arranjar alguém que nos ajudasse, não é? Porque uma rede de pesca não é só rede, não é? Falta a outra parte. E falámos aqui que não foi a primeira escolha, já foi uma segunda escolha, porque ainda perdemos tempo numa primeira escolha que não resolveu os problemas que nós queríamos, não é? Depois da rede de ponta foi o Sr. Alexandre, pescador na Figueira, que nos então, depois da rede feita, montou a rede, montou com os flutuadores e montou com os pesos, e portanto, fez uma primeira avaliação da rede, não é? Claro, o reparo que ele fez foi que a rede não cai como cai, o que ele chama não cai como a rede, isto é uma rede muito, muito rígida, não é tão flexível como a rede de nylon. A rede, segundo ele, ocupa bastante volume no barco, não é? Não é como uma rede de nylon que ocupa menos volume, e portanto tinha maior probabilidade de se embrulharem, e também que a resistência ao nó não era a resistência adequada, não é? Ele logo viu que de facto aquela resistência ao nó não é adequada para aquela espessura de fio, quer dizer, a resistência ao nó podia ser melhorada se nós aumentássemos a espessura do fio, mas foi o fio que ele pediu. Outra coisa que ele também referiu foi que de facto não tem a cor apropriada. Portanto, a cor também era muito branca, comparada com uma rede de nylon, e o peixe parece que faz diferença ao peixe ter uma rede branca ou ter uma rede, neste tipo de pesca, ou ter uma rede branca ou ter uma rede de nylon que é praticamente. Isto foi os reparos que ele fez, não é? Depois a rede esteve 5 meses no mar, em testes, não é? Pescou algumas vezes, outras vezes andou só no barco. Eu disse, se a rede não pesca e traz problemas assim, também não vai ter a rede aí, não vai perder dinheiro por causa da rede. Basta a rede estar no mar e lançá-la só para a gente ver o que é que aguenta. E de facto a rede, isto é um fio original, e para ver, o fio passado 5 meses perde metade da resistência mecânica que tem, não é? Portanto, de facto, a rede funciona, mas a rede, é o que eu digo aqui no último slide, a rede há muitos aspectos ainda a melhorar, não é? Que é aumentar a flexibilidade da rede, portanto, temos que, desta resistência ao nó, sobretudo colocando um outro plastificante. Aqui há um caminho que se tem que fazer na compatibilidade, que pode melhorar propriedades mecânicas, embora as propriedades mecânicas podem ser dadas se eu aumentar o diâmetro do fio, portanto eu posso conseguir aumentar o diâmetro do fio e ganhar essa resistência que ele quer. A adição de corantes para aproximar a cor do nylon, o pescador acha que isto é importante, não é? E do trabalho que nós tivemos, pelo contrário, esta rede foi feita sem aditivos, queríamos uma degradação alta, mas pelos bichos nós queremos ao contrário, nós temos que ter que adicionar aditivos porque nós queremos que a rede não tenha 5 meses no mar, tenha mais tempo, não é? E portanto, esse foi as conclusões e os aspectos que têm que ser melhorados num segundo projeto de biorrede, se houver, não é? Porque são projetos que dependem de haver interessados numa indústria interessada, não é? Muito bem. Depois, para finalizar, agradecer as pessoas que foram envolvidas nisto, não é? O grupo Policic, ao qual pertence. O Luís foi a pessoa que esteve mais diretamente, ligada aqui aos testes. Na Sicor, as pessoas envolvidas no projeto, não é? O Sr. Alexandre da FIG Pesca, o pescador que nos ajudou nisto. Depois o Semar, que pôs isto tudo a mexer desde a primeira hora, não é?
que foi o responsável por o aparecimento da nossa parte do projeto, porque nós somos uma parte só do projeto. E pronto, e queria acabar só, obrigado pela vossa atenção, e queria acabar, também há vários outros métodos de mudarem, de intervir na sustentabilidade, não só sustentabilidade do ambiente, mas sustentabilidade de tudo, não é? Fica aqui este convite. E pronto, e é tudo. Muito bem, professor. Desde já... Agora, se era uma pergunta... Agradecemos desde já a sua espantosa apresentação. Para aqueles que são leigos na matéria como eu, desde já também agradeço-lhe a linguagem que utilizou para aqueles que não estão numa área mais técnica, entenderem perfeitamente aquilo que falou. E agora, já temos aqui uma inscrição, o David Catita, para fazer perguntas. Se mais alguém depois tiver, também podia que levantasse a mão aqui virtualmente, não é? E colocasse a questão. David. Obrigado pela apresentação. Eu queria lhe perguntar se o vosso trabalho se direcionou no fundo, para a degradabilidade da rede em água salgada. Sim. E se em água doce seria a mesma coisa, ou teríamos que repetir o trabalho do princípio, porque nós nas albufeiras também pescamos com redes e também temos redes que se perdem, não é? E, portanto, eventualmente, se o processo em água doce seria mais fácil, seria possível, teria que seguir outro caminho? Gostava de saber isso. Sim, senhor. Mesmo assim, eu acho que em água doce é menos drástico que em água salgada, não é? Mas mesmo assim nós vamos ter que adicionar alguns aditivos, porque aqui o fator principal é a luz. Se reparar, mergulhados em águas até resistem bastante tempo. E mergulhados em água porquê? Porque em água a capacidade de absorção da luz pela água é grande. E portanto a intensidade de luz que o material recebe é muito menor. E portanto aqui o fator principal é a luz. Portanto, é o facto de estar a receber luz, e a luz é que é o principal responsável pela degradação. Nós já experimentámos aqui alguns antioxidantes, que acaba por ser uma oxidação, e de facto os que funcionaram melhores foram aqueles que cortam ou que absorvem na zona do visível. Portanto, a luz aqui é um fator preponderante para que este material aguente mais tempo em faina, digamos assim, não é? Porque a faina anda em luz, anda debaixo d'água, mas também anda cá fora d'água, não é? Bastante tempo. Portanto, sem evoluir nestes sentidos que eu digo, não vale a pena. Tem que se fazer aquelas coisas. É o que eu digo, o projeto alertou para muitas facetas que nós não estávamos alerta, não é? E só mesmo com o envolvimento da indústria, do pescador e de nós, é que a gente tem agora uma visão muito mais aproximada do que se quer, não é? Agora, de facto, também não queremos uma rede que se degrada de um dia para o outro, tem que aguentar sempre algum tempo, não é? De facto, é verdade. Portanto, é um compromisso que nós temos entre uma coisa e outra. Mas já há outras soluções, depois do projeto ter acabado e depois das apresentações, já há outras soluções talvez até mais inteligentes, que é fazer com que a rede, ao partir-se ou perder-se, venha sempre cá para cima, está a perceber? Porque a rede fica lá em baixo porque tem peso. Porque estes polímeros normalmente são menos densos que a água, não é? Sim, mas de qualquer maneira, as redes quando se perdem têm geralmente sempre chumbadas e coisas que a puxam para baixo, não é? Exatamente. Ou basta ter peixe morto para ir para baixo, não é? Exato. E a questão era que se nós conseguíssemos, utilizando os mesmos materiais, porque repara, aqui há dois compromissos, não é? O pescador também não vai mudar de rede todos os anos, não é? Eu, por acaso, essa era a minha segunda questão. Se poderia equacionar um processo de permuta de redes, ou seja, como a rede não dura tanto tempo, se o pescador entregasse a rede ao fim de um ano, dávamos-lhe outra rede. Isso pode. No fundo, fazer um circuito de... Exatamente, mas depois tem custos, não é? Tudo tem custos, infelizmente. Esse é que é o problema, não é? A gente fala com as pessoas, não é? E o pescador, de facto... Mas imagina uma solução em que se usasse uma rede nylon, em que apenas a parte, digamos, a parte que é ligada ao chumbo, por exemplo,
fosse muito mais biodegradável, aí já era outra abordagem. Isto é, quando a rede se partisse, ou se perdesse, ela acabava sempre por vir cá para cima. E ela não vem porque o chumbo não deixa vir. E é chumbo mesmo, também é outra coisa que só agora é que sube. De facto, é chumbo, aquilo é chumbo que eles usam. Portanto, não é só a rede que lá fica, não, mas é chumbo mesmo. Na caça também é chumbo. Está certo, mas quer dizer... E também fica lá todo. Está razão, mas a gente fala do chumbo da caça, mas o chumbo no mar é uma coisa... Porque é que não se usa outra coisa qualquer, mas eles de facto confirmaram que continuam a usar chumbo. É chumbo, é chumbo, é chumbo. E na caça, mesmo a caça em albufeiras, também é chumbo. Albufeiras que caçam aos patos, são toneladas de chumbo que entram. Mas pronto. Mas nos nossos dentes também é chumbo. Ou pelo menos era antigamente. Não, é uma amálgama. É uma amálgama de mercúrio. A gente chama chumbo, mas não é chumbo. A gente chama chumbo, mas é uma amálgama de mercúrio. Não é curioso, por acaso isto é curioso, porque repara, a gente é chumbo, a gente chama de chumbo, não é? Porque é por causa da cor, é sobretudo por causa da cor, não é? Tem uma cor tipo chumbo. Mas aquilo é uma amálgama de mercúrio. E se perguntar assim, o mercúrio é melhor que o chumbo? Não, o mercúrio é pior. mas isto tem verdade, repara, isto tem tudo. Repara, o que a gente usa ali é portanto é mercúrio líquido, não é? Misturado com metais, não é? Mas repara, mas o que é facto é que às vezes a toxicidade do que a gente chama das coisas, não é? Não depende tanto do nome em si, mas é do estado de oxidação, do estado de redução que está. E, de facto, o mercúrio, pelos vistos, está provado que não mata muita gente, não é? Porque as pessoas que têm o tal chumbo, nunca ninguém ficou louco. Atua sobretudo no sistema nervoso, nunca ninguém ficou louco por causa disso, não é? De facto, é verdade, mas é sempre um risco. É um risco porque pode vir a dar, porque pode ser metabolizável ou não, desde que não seja metabolizável, não é? As coisas não têm assim tanto risco, ou pior é quando são metabolizáveis, não é? Portanto, mas o pescador, de facto, usa chumbo mesmo. Mas o chumbo não. O chumbo é perigoso mesmo. Se entrar na nossa... Se for metabolizável, é problemático. Chumbo metálico. Vasco Ferreira também colocou aí a mão no ar. Quer fazer uma questão? Viva, muito boa tarde. Peço desculpa por estar com a câmara desligada, que não é possível no momento. Em primeiro, queria dizer que gostei muito da apresentação e queria parabenizar o vosso projeto. Obrigado. Tenho só duas questões bastante breves que chamaram a minha curiosidade. Realmente, o uso destes materiais é muito importante, porque estes materiais, como disse na sua apresentação, 6% destes materiais de nylon ficam perdidos no mar e, além de contribuírem para a pesca fantasma, contribuem também para a introdução de microplásticos nos oceanos. Exatamente. Um problema muito, muito grave. Mas, partindo do princípio que existem milhares de toneladas a nível nacional e mundial sempre em uso e que este projeto e este tipo de projetos contribuem efetivamente para a redução da pesca fantasma e tendo em conta também que um pescador em média muda de artes anualmente, tanto quanto sei, restam 94% de nylon que é depois devolvido ou vai para reciclagem, ou vai para aterro, ou vai para outros fins. A minha pergunta específica é se o monofilamento que vocês desenvolveram se tem algum potencial para poder ser reciclado caso seja usado em larga escala. E a segunda pergunta é se lhe será eventualmente possível, nesta fase, estimar o preço deste monofilamento comparativamente com o nylon. Meu muito obrigado e, novamente, parabéns pela apresentação. Okay. Gostei muito. Ok, obrigado. Quanto à reciclabilidade, este material, tal como o nylon, é totalmente reciclável, não é? Agora, se é reciclável para a mesma utilização, não sei. Porque ainda estamos aqui a fazer umas análises para saber quanto sal, se fica alguma quantidade de sal impregnado na estrutura do material. Isto não posso dar uma resposta. E depois implicaria depois uma lavagem, etc., do material, o
queríamos era uma reciclagem mais rápida, mais direta, não é? Mas o material é reciclável, não é? É um material plástico e, portanto, é totalmente reciclável. Quanto ao custo, o éster é mais barato que o nylon. O nylon é mais caro que o éster. Portanto, os produtos em nylon são mais caros que os produtos em poliéster. Ok. Não sei se mais Portanto, algum... não é uma questão de preço, é uma questão de qualidade do produto, que ainda não está ao nível que está o nylon, sem dúvida. Isso sem dúvida, não é? Ok. Não sei se mais alguém quer colocar mais alguma questão. Eu ia, se entretanto, ia colocar-se aqui mais uma questão. Penso que o Pedro, já agora vou dar a palavra ao Pedro Pereira, que também colocou uma no ar, depois já deixo as minhas questões para o final. Pedro. Ok. Força. Já tem som? Sim. Ok. É que aqui nas definições do computador não estava a dar. Então, muito boa tarde. Eu queria perguntar ao professor Armenino, é isso? Arménio. Eu estava aqui a ver mal. Arménio Serra, se além de rede, se também é possível criar alguma alternativa àquela película transparente que utilizamos na comida, que é à base de plástico, não é? Certo. Se também estão a pensar desenvolver algum produto nesse sentido para conservação de produtos. Sim, esse é que é o grande objetivo. Mas não é com este material, atenção, não é com este material. Porque agora está a falar daquela película... Aquela película adesiva transparente. Aderente. Sim. Não é adesivo, é aderente, sim. Não, eu estava a pensar mais em películas no setor da embalagem, não é? Estou a pensar mais no setor da embalagem. Essa sim. Também é bom. Diga? Também é por aí, sim. Exatamente. Mas eu estava a pensar em alternativa àquela que vamos usar. Nesse setor é que é o grande objetivo destes produtos, porque a embalagem é um setor que consome, sei lá, mais de 1/3 do plástico que a gente hoje em dia tem, não é? Portanto, a embalagem é um dos grandes gastadores de plástico. E é para continuar, não é? Ninguém vai agora mudar a embalagem de plástico para outro tipo de embalagem, não é? Até porque traz outros problemas associados, não é? Nós temos que ter uma visão geral, global e, portanto, pelo peso, pelas propriedades, pela facilidade de produção, tudo isto, pela energia que é envolvida no processo, portanto, o plástico, de facto, é imbatível, não é? Bem, agora podemos ter alternativas aos atuais plásticos, é outra coisa, não é? E é isso que toda a gente procura. Portanto, procuramos então sair destes materiais de base fóssil, que normalmente estas películas são produzidas de materiais de base fóssil, para materiais de base biológica, para poder fechar o círculo, não é? Para poder ter uma reciclagem mais eficiente. Mas o grande... falar de uma alternativa que vem da abelha, que é tipo cera de abelha, que se utiliza às vezes para fechar embalagens, não é? Certo. Isso é uma das alternativas. Mas o grande problema aqui é que normalmente esses filmes não são monocamada. Pois. São tricamada, 4 camadas, etc. E como reciclamos isso? Esse é que é o grande problema, não é? Pois, isso é que é um problema. Portanto, para ter um filme, digamos, único, de um produto só, ainda temos que andar bastante. Para ter um produto... Isso procura-se fisicamente conseguir ter um filme só, mas só mudando propriedades físicas, isto é, ou cristalinidade, o alinhamento das cadeias, conseguir efeitos barreira de filmes que tenham mais que uma camada. Ou seja, que significa mais do que um produto, que é uma catástrofe quando se quer reciclar, não é? Portanto, o objetivo será sempre ter, porque se tiver um filme monocamada já tem meio caminho andado, porque tem uma reciclabilidade razoável. Agora, um filme com 4 ou 5 ou 6 ou 7 camadas é que é uma coisa perfeitamente caótica para a gente poder reciclar num outro produto qualquer. E o efeito barreira que se pretende, não é? Só é conseguido atualmente só é conseguido de facto com produtos diferentes. Mas a grande maioria das pessoas procura é conseguir isto com um número menor de camadas. De camadas de produtos diferentes. Sim. Ok, muito obrigado.
Muito bem. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Se não tem, eu posso colocar aqui mais uma ou duas neste caso para terminarmos também. Uma das questões, curiosidade, este projeto até agora, quanto tempo demorou a chegar a este ponto que está agora? Pronto. Foram 3 anos com Covid. 3 anos com Covid. Com Covid. Portanto, tivemos um tempo parado, não é? Tivemos um tempo parado, a máquina que fez o monofilamento também não chegou a tempo, não é? Porque também tive problemas depois de sair de lá de onde ela foi feita, etc. Ela foi feita em Itália, teve uns atrasos. Mas basicamente foram 3 anos com Covid. Muito bem. Em termos de, neste momento, o ponto de situação, o projeto chegou a um ponto, em que ponto é que está? Neste ponto foi aquilo que eu disse no fim. Portanto, temos rede, temos tudo. Agora, não é suficiente. Claramente não é suficiente para o pescador. Não é? O pescador não... aquele material, tal como a gente foi apresentado, funciona, pesca, mas não é suficiente. Portanto, o que tem que se fazer é uma evolução para um monofilamento melhorado deste, com a adição daqueles tais produtos que eu falei, que são sempre quantidades pequenas, não são produtos que... Normalmente não são produtos que prejudica a degradabilidade. Estamos a falar de 1% ou 0,5% é suficiente para ter o efeito que nós queremos. Geralmente é assim que trabalhamos. E, portanto, só havendo uma indústria interessada em continuar o projeto, é que o projeto pode ter outras pernas, porque o pescador ficou, contrariamente ao que nós pensávamos, o pescador aderiu logo no primeiro momento, não tivemos problemas nenhum com o pescador, curiosamente. Essa era outra questão. Não, ele aderiu, aliás, ele sabe, mais do que ninguém, ele sabe o que é que se perde no mar, não é? Mais do que ninguém, ele tem histórias, portanto, vamos falando, ele tem histórias de redes que ficam anos. Umas perdidas, outras esquecidas, outras... Exatamente, ficam anos lá no mar. Portanto, ele, mais do que ele. E ele falou também, repara, há outros tipos de redes, que não é só esta. Por exemplo, a pesca do polvo, por exemplo. A pesca com aquelas caixas que eles têm, colocam no fundo do mar, tudo isso o biorrede pode ir suprir tudo isso, porque não é preciso só monofilema, pode ser uma corda, pode ser isso tudo. E tudo isso só foi possível, de facto, com o alerta desta gente toda, não é? Se não fosse esta gente toda a alertar-nos, não. Portanto, construímos aqui, digamos, um grupo que poderá agora ser potencializado ou não, mas os projetos são assim, quer dizer, muitas vezes é a força também do resultado que puxa isto para a frente, não é? Ou da opinião pública, ou do aparecimento de outras soluções, etc. Muito bem. E com certeza que, sendo este um objetivo que os principais interessados, que são os pescadores, estão interessados, queremos que seja algo que daqui por uns tempos tenhamos uma solução ótima nesta área. Como disse, há também outros projetos que estão a decorrer e que talvez fazendo a transferência de conhecimento entre uns e outros até se possa atingir novos resultados.